Fala, Render People! Bora para mais uma dica aí de texturização, material super realista dentro do Corona. Olha só, quando eu crio as minhas cenas, né, uma coisa muito importante para mim é a eficiência. Afinal, tempo, né, é sempre muito corrido e é escasso também. E o seu, eu tenho certeza que é assim também. Então, eu sempre busco as formas mais rápidas de atingir resultados muito bons no 3D, né? E obviamente eu preciso atingir esse resultado de forma o quê? Rápida, né? E sem sacrificar o quê? A qualidade. E é por isso que hoje o Rui, o nosso especialista em Corona aqui do Academy, vai te mostrar um macete absurdo que vai te economizar muito tempo na hora de criar materiais de aço escovado. E já vamos combinar o seguinte, tá? Se essa dica realmente te fizer economizar tempo aí, você já deixa o seu like aqui nesse vídeo, combinado? Então bora pro nosso vídeo de hoje. Fala, Render People! Vamos lá para mais uma dica de materiais aqui dentro do Corona. Obviamente, já vou dizer para você logo de cara, esse truque, essa dica que eu vou te mostrar, ela é tão rápida e tão fácil de fazer que, cara, de coração, vale o teu like, tá? Só de você ter essa carta na manga para utilizar nas suas cenas, eu tenho certeza que vale o teu like. Sabe por quê? Porque quando você vai trabalhar com ArcViz, você precisa ser ágil e eficiente. Alcançar um resultado, 80% de resultado com 20% de esforço. A gente sempre fala isso por aqui, da importância de você ser eficiente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Olha só, quando a gente trabalha com metais aqui dentro do Corona, eu estou utilizando aqui um Corona Physical Material na minha cena da Shader Ball, só tem uma iluminação de estúdio, um fundo infinito aqui, coisa simples, tá? Só para poder te demonstrar mesmo. O que a gente faz para trabalhar com metal? A gente vem aqui no preset do nosso material do Corona Physical, aqui no Metalness a gente troca para metal, escolhe ali uma coloração, vou colocar um vermelhinho aqui qualquer e vou colocar 0,3 de Roughness aqui para a gente ter mais reflexos. Desse jeito, ele já está funcionando. A gente já tem um metal legal aqui, ele tem bastante reflexo, tem a coloração que a gente escolheu, a gente poderia até usar o Edge Color, enfim, configurar o nosso material. Só que esse daqui é um metal liso, ele é simplesmente um metal xoxo, vamos dizer assim, é um metal qualquer. Inclusive, se eu mudar minha câmera para uma câmera mais aproximada, quando ele terminar de limpar todo esse noise aqui da minha cena, a gente vai ver que é simplesmente um metal liso. Como é que a gente pode criar agora, como você viu no título e na thumb, um material de aço escovado? Eu poderia comprar uma textura de aço escovado, baixar da internet, colocar na minha biblioteca, mas cara, é tão simples fazer isso de forma procedural dentro do 3D Studio Max que você não leva nem 5 minutos. E eu vou te mostrar isso agora. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou voltar o meu material pro default, para ele ficar branco do jeito que a gente já conhece ele, porque vai ser mais fácil de configurar. E o mapa que eu vou utilizar para criar esse aço escovado é o mapa de noise, tá? Aqui do próprio 3D Studio Max. Então eu vou rolar um pouquinho para baixo, trazer o noise para cá, e para configurar esse noise, eu gosto de conectar ele primeiro no meu Base Color, fica mais fácil de enxergar desse jeito. Primeira configuração que eu vou fazer aqui é sobre o coordinates dele, o source, né? Aqui ele tá como um mapa procedural, vamos dizer assim, né? Quando a gente usa no Object XYZ, a gente não precisa mapear o nosso objeto. Mas como eu vou trabalhar com risquinhos, e eu já vou te mostrar como fazer isso, eu gosto de usar o mapeamento que eu já tenho no meu objeto. Então quando você for mapear, por exemplo, uma geladeira, quando você for utilizar um bloco que você já tenha e ele já tiver mapeado, é mais fácil você simplesmente trocar aqui para Explicit Map Channel, porque daí o noise vai utilizar o mapeamento que estiver sendo usado na sua malha, tá? Simples assim. O que eu vou fazer agora? Trocar ele aqui para Fractal, tá? Porque o Fractal ele traz mais detalhes pra gente. E por último, eu vou ajustar o meu size. Esse size de 63 padrão dele é muito alto. Eu vou diminuir ele para 1, já vai aumentar uma mancha aqui. Menos do que isso vai ser necessário. Olha só, as manchas começaram a aparecer. Eu vou utilizar 0,01. Olha só, já fica mais interessante, já dá pra gente ver as manchas pequenininhas aqui. E agora eu quero aumentar o contraste dessas manchas. Eu faço isso utilizando esses dois parâmetros, High e Low, tá? Quanto mais próximos forem esses dois parâmetros, mais contraste vai ter o meu mapa, que é exatamente isso que eu quero. Por quê? Você já vai entender. Olha só, eu vou diminuir o meu high aqui para 0,7, o mapa vai ficar mais claro, só que quando eu aumentar o meu low para 0,3, por exemplo, ele vai trazer de volta os pontos escuros, e é exatamente isso que eu quero. Olha só, eu tenho tons de cinza,
tenho variações, tenho manchas bem brancas e manchas bem pretas, o que é ideal para um mapa de bump. Consigo pegar a sacada? A gente vai utilizar esse noise aqui no nosso canal de bump. Gente, tá vendo só como fica muito mais fácil trabalhar com Archviz quando você o quê? Sabe exatamente o que tá fazendo? Dominar esses macetes, essa técnica é essencial pro nosso dia a dia enquanto artista 3D, tá? E se você quer de verdade entender todos os mapas, materiais do Corona, tudo isso muito mais a fundo para dominar isso, olha só, dentro do Masterviz, eu mesmo e também o Rui, a gente destrincha todos os botões, as funções, o que precisa saber para trabalhar em alta performance com Archviz. E se você quiser saber mais sobre o Masterviz, que é o nosso treinamento completo, o link tá aqui na descrição. E agora eu preciso só trabalhar no tiling dele para justamente criar os risquinhos de um aço escovado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para minha câmera mais aberta para você conseguir observar melhor. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou zerar o tiling de um desses eixos aqui para a gente simplesmente esticar o nosso mapa. Olha só o que acontece quando eu começo a diminuir o tiling no eixo V, por exemplo. Saca só, a partir do momento que eu faço isso, 0,5, desse jeito, a gente começa a esticar o nosso noise nesse eixo vertical do nosso mapeamento, vamos dizer assim. Então eu vou simplesmente zerar aqui o eixo V e olha o que acontece com o nosso noise. Ele estica tudo e ele cria linhas para mim. E olha que essas linhas têm uma boa variação, saca só. Algumas são bem pretas, outras são bem brancas, outras são uns tons de cinza. Então a gente vai ter variação na intensidade do nosso bump quando a gente for trabalhar no bump. Eu poderia diminuir o size aqui, mas eu vou só aumentar o tiling, porque eu acho que essas listras elas estão muito grosseiras. Eu vou aumentar o meu tiling aqui para 2 e no eixo W 2 também. E olha só, a gente tem listras bem mais fininhas. O que eu vou fazer agora? Vou desconectar ele aqui do meu Base Color, porque eu já configurei esse noise. E o que eu vou fazer agora é transformar esse meu material num metal. Vou configurar aqui a coloração dele. Eu vou deixar ele meio prateado, acho que esse cinza já vai ser legal. E vou colocar aqui um roughness de 0,3. 0,3 foi muito, vou colocar 0,4. Assim ele vai ficar mais acinzentado mesmo, mais prata, sabe? E daí eu vou conectar esse meu noise aqui no Base Bump. Olha o resultado, já temos as nossas faixas, as listras acontecendo. Uma coisa que eu gosto de testar, e essa fica uma dica para você, é vir aqui nos mapas do Corona e tentar utilizar um Bump Converter entre o Noise e o Base Bump. Porque o Bump Converter ajuda o Corona a interpretar os mapas procedurais do 3D Studio Max, tá? E o meu Bump Converter, ele consegue trazer muito mais informação para mim. Só que esse Bump, ele tá muito intenso, tá muito forte. Então eu vou reduzir dentro do Bump Converter, aqui no Strength dele, para 0,2. E olha só qual vai ser o resultado que a gente obtém. Algo muito mais discreto, muito mais interessante. Dá até pra gente diminuir mais o nosso noise. Vou colocar o tiling em 3x3. Já vai ficar mais legal. E olha só que irado esse resultado. Menos de 5 minutos para produzir um mapa desse. E cara, é só utilizar isso daqui em qualquer objeto que você quiser. Simples assim. E agora você não tem mais aquele metal liso, xoxo, feio. Agora a gente tem algo que tem informação, tem relevo, tem highlights, tem contraste. E isso valoriza muito a tua cena, te ajuda muito a chegar num resultado mais realista, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, não se esquece de se inscrever também, tá bom? Eu fico por aqui e dá-lhe render. Ah, como eu curto essas dicas rápidas, né? Se você gosta desses conteúdos assim também, rápidos de consumir, fáceis de gravar e que realmente te ajudam, então comenta aqui embaixo quais são as outras dicas, de repente, que você gostaria de ver, de mais materiais, qualquer outra sugestão vai ser muito bem-vinda, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue criar um vídeo especial para você aqui no canal sobre o assunto que te interessar, tá? E como o Rui disse ali, né, não se esquece de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito e goste dessa área, seja entusiasta ou mesmo um artista, arquiteto que quer saber mais sobre tudo que a gente compartilha aqui no canal, tá? Ativa o sininho, tá bom? E se quiser aprender a criar mais 10 materiais de maneira muito rápida e fácil dentro do Corona, para salvar até na sua biblioteca, tem esse vídeo aqui em cima no card, tá? Que vai te ajudar. Dá-lhe render!